Então é isso. O primeiro caso, o caso um, masculino, 72 anos, suspeita de ruptura do bíceps distal. Aí vocês vão me interrompendo qualquer coisa, como sempre, né? Então a gente vai primeiro olhar tudo, né? Olhar o osso. é, o exame do braço é um exame ruim no sentido de que não pega ombro direito, nem pega cotovelo direito. Então, para bíceps, eu acho muito ruim, porque você não, às vezes não vê nem bem o proximal e nem bem o distal, né? E isso acontece muito de eu ter que reconvocar e fazer cotovelo quando eu não vejo o que está causando a lesão, tá? Aí a gente vai pegar aqui o axial lá de cima e o coronal. Ixi. Então aqui ficou menos difícil porque aqui foi agudo, né? Então agudo é muito nosso amigo. A gente já vê a estrutura óssea nada chama atenção, e quando a gente vem aqui, tem um derrame articular no ombro, né? Já tem uma artrosezinha, 72 anos, e a gente vê o suco bicipital vazio e com líquido dentro do suco bicipital. Então já faz a gente pensar que está faltando o tendão do bíceps. É muito bom quando é agudo. Às vezes, crônica, a gente vê ele fininho, fica em dúvida se está ali ou não, se foi uma ruptura prévia ou não. E aí a gente vê que ele tem retração, né? Ele está retraído aqui e a gente pode ir seguindo ele. Lembrando que o bíceps tem duas cabeças, a longa e a curta. A longa é essa que sai do tubérculo supraglenoidal e a curta sai do processo coracoide aqui e vai descendo, elas vão descendo juntas, né? E a gente vem seguindo a longa e a gente vê que rompeu o tendão e que ao mesmo tempo a gente tem essa formação aqui logo em contiguidade com o tendão. Então, temos o que já? Uma ruptura completa do tendão do bíceps, desde a posição intraarticular dele, com retração. A título de conhecimento de vocês, não precisa dar o grau de retração do cabo longo do bíceps, tá? Eles conseguem. Normalmente, eles nem operam nessa idade aqui. É comum até eles fazerem é, eu sempre confundo tenotomia com tenodese. Tenotomia do bíceps, que é cortar o bíceps em paciente idoso que tem dor e deixa o bíceps, solta o bíceps, que ele melhora da dor. Então, no paciente idoso que rompe o bíceps assim, não se costuma operar. E mesmo quando vai operar, ele não consegue, o grau de retração não é como o bíceps distal, que é mais difícil, você tem que dizer onde ele tá, tá? Mas se quiser dizer também, não muda, mal não faz, tá? Mas não tem tanta necessidade de dizer. E aí a gente tem que ter essa estrutura aqui dentro do ventre muscular, né, do bíceps, tá? E aí a gente vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vamos ver o distal, que é o axial. Cadê o axial 2? Cadê o axial? O técnico não fez. Não acredito que. E eu acho que estranho, aqui. E aí a gente vem seguindo o bíceps distal, já foi no complemento, na verdade, e ele tá aqui. Na verdade, vamos lá, vamos nos localizar por data. O pedido tinha ruptura do bíceps distal. O abençoado amigo técnico fez os coronais, fovão, e fez um axial aqui proximal, dia 12 de 10 de 2024, tá? Vamos ver se tem um axial mais distal. Aqui é um é um T2, né? Parece até gradiente isso daqui. E fez difusão, fez T2 puro. Eu tô vendo aqui se. E T1 aqui já é 26. Então a gente só tinha sequência até aqui, tá? Então eu vi que eu tenho. Vamos abrir quatro planos aqui. Se ficar pequeno para vocês, vocês falam. Eu tenho a ruptura da cabeça longa, do bíceps proximal, apesar da suspeita clínica ser a distal. E eu tenho essa imagem que tem um sinal, áreas de hipersinal aqui dentro da imagem em T1, né? Então, um dos diagnósticos que a gente já pensa, né, é sangue, hematoma, né? Mas não caracterizou o bíceps distal. Então, quando eu peguei esse caso, eu reconvoquei. E já que eu ia reconvocar, eu achei melhor, e já está na imagem,
para ter certeza que o realce é periférico. Já tinha toda a cara de hematoma, mas não custava nada estudar melhor. E fazer o bíceps distal, porque se o pedido médico tá bíceps distal, eu tenho que falar para ele que o bíceps distal tá normal, coisa que não foi pega no exame inicial. Então a gente tem que ter esse raciocínio de responder o. Tudo bem que rompeu o proximal, justifica ele já tem um sinal do Popeye pela ruptura do proximal, mas se ele pediu para ver o bíceps distal e o exame é do braço, eu preciso ver, tá? Então tá bom. Então já tem toda a cara de hematoma e poderia sim fazer um hematoma. Não é comum uma ruptura de tendão sangrar tanto, mas enfim, é idoso e pode sim fazer um hematoma, tá? Ok, em contiguidade com a ruptura muscular. Então a gente vamos estudar, vamos imaginar que ele não tivesse essa ruptura aí e só tivesse essa imagem aqui. E aí a gente vai estudar essa imagem. Primeiro, ela tem um sinal, né, alto, áreas de sinal alto em T1, que pode ser a degradação aí, pode ser hemoglobina, né? Aí a gente vai pegar a difusão, aí a gente vê. E aqui eu também tive que adivinhar qual era a difusão. Ela já tem uma característica curiosa, essa lesão. Parece que eu tô na mesma difusão. Deixa eu ver aqui. Hum, tô em dúvida se eu tenho um B baixo. Não, aqui é um B mais alto, ó, porque o edema tá menos evidente. Aqui, ó, o edema aqui em cima tá menos evidente. Então, B mais baixo à esquerda, B mais alto à direita. Às vezes o técnico não põe, e aí a gente fica tentando adivinhar um B, né, para ver qual que é a T2. Então, a gente tem uma difusão, né, que é aumentada e com ADC bem baixo. Mas se você olhar uma curiosidade, é uma difusão que a parte maior dela onde é bem aumentado e o ADC é bem baixa, principalmente na área interna dela, tá? E isso foi bom assistir uma aula agora da Flávia Costa, muito boa, na nossa jornada carioca, e ela bem, deixa eu ver e ela bem frisou isso, que é uma ajuda aí para diferenciar, às vezes, hematoma e abscesso de tumor. Então, a gente já tem que tem difusão restrita? Tem difusão restrita. Mas a difusão restrita não é só de lesão hipercelular. Lesões muito densas que dificultam a mobilidade da água, como, por exemplo, sangue e abscesso, restringem a difusão. Então, continuamos, provavelmente hematoma, mas a gente quer ter certeza. Então, o que que a gente pode fazer mais? Eu reconvoquei o paciente, eu pedi para pegar o bíceps distal, porque era óbvio, eu precisava falar como é que tá o bíceps distal, e foi feito aqui, ó. Pegou o bíceps distal, tá? Aqui também, ó, tem um axial externo também. E quase não pega de novo, né? No dia 26/10 ele voltou, ó. Quase não pega de novo, só Jesus na causa. E pedi para fazer o contraste. E aí, o que que vocês esperam do hematoma? Que vai realçar só a periferia, né? Muito cuidado, aí, muito cuidado. E aqui ficou muito nítido isso. Então, a gente já viu que, que restringiu no centro. Agora eu vou botar aqui, ó. Muito cuidado com lesões que sangram, porque o pré-contraste já é assim. Aqui à esquerda tem um pré-contraste. Deixa eu fechar aqui a difusão. Pré-contraste já é assim. O pós-contraste está aqui à direita. Para eu saber o que que realça, ó, pré e pós, eu preciso fazer a subtração, tá? Pré, pós, subtração. Aí você vai saber de fato o que que realça nessa lesão. Então, qualquer lesão que tem características tumorais que você vai mandar injetar, principalmente quem trabalha em serviço grande como eu, ou telelaudo, já bota, e que não vai estar lá do lado na hora da reconvocação, já bota assim, fazer. Aí vou reconvocar para injetar, ok. Fazer pré, pós, subtração para não ter risco do técnico só mandar isso aqui, ó, e você dizer que isso tudo aqui é um realce pós-contraste. Quando na verdade o pré já é assim. A única coisa que realça aqui é a periferia. Então, olha que interessante, a gente tem uma lesão que no B mais alto
restringe a difusão, tá? E que a área que restringe a difusão é exatamente a área que não realça. Porque o que que a gente viu? Quando a gente vai estudar tumor, a gente vai procurar o realce e restrição da difusão, porque isso quer dizer hipercelularidade. Não tem como não realçar uma hipercelularidade. Então, você vai procurar o realce pelo contraste mais restrição à difusão. Então, aqui a gente vai ter exatamente que a área de restrição é a área que não impregna. A área que impregna é a cápsula do que já está se formando do hematoma, tá? Aí foi bem interessante que o paciente demorou a vir, né? Eu reconvoquei para injetar e fazer o bíceps distal e ele já veio dia 26. Então foi tempo suficiente, inclusive, para a lesão mudar. Que se você ele fez um axial não, ele fez um axial sensível a líquido na reconvocação, tá aqui o externo. E aí você vê aqui já é um ó, aqui é a esquerda. Além disso, a lesão diminuiu, ó. Diminuiu o edema no entorno, diminuiu a própria lesão, as dimensões da lesão diminuíram, o aspecto dela mudou, então ela está mais enxuta, né? Continua com alto sinal aqui, mas diminuiu o tamanho, que é outra coisa que vocês podem fazer na dúvida de tumor hematoma. Você vê que tem 10 dias, 14 dias, né? E mudou muito, diminuiu todo o edema. Então, algumas dicas para pensar em hematoma. Teve uma questão aí traumática, tem um motivo, né? Tem uma ruptura do bíceps, tem os sinais, né, de sangue, né? As áreas de hipersinal em T1, mas um tumor também pode sangrar e as áreas de foco preto, que já está se depositando em hemosiderina. Mas a gente tem uma impregnação periférica e uma restrição interna. Então, isso aqui é a máxima mesmo, assim, que a Flávia, inclusive, lembrou isso no Congresso, que a impregnação periférica e a restrição interna fazem a gente pensar que isso é um hematoma, e eu falei do hematoma com muita tranquilidade na reconvocação. Alguma dúvida sobre esse caso, pessoal? Sabrina, Pode perguntar. Hum. por essa impregnação periférica poderia ser também um abscesso, né? E aí eu vou pensar, porque eu tinha vendo o exame, eu pensei, será que não é um hematoma que infectou? Mas isso dependeria da história, um quadro mais arrastado e tudo mais, ou pela imagem você acha que seria mais diferente? Não, a história, com certeza, porque assim, o paciente vem com a suspeita clínica de uma ruptura do bíceps. Tem uma ruptura do bíceps classicamente aguda. A gente tem que fazer todo um raciocínio assim. Eu tenho uma ruptura do bíceps com líquido dentro da bainha, que vai aqui ao tendão retraído, que eu consigo ver o líquido indo embora junto com o tendão. Então, o líquido vem além da bainha, né? O tendão caiu e o líquido vem junto. Então, isso aqui é uma ruptura aguda. Você não ia passar um tempo. Para essa ruptura infectar, então, assim, eu tenho um motivo para ter um hematoma, entende? Não é Aham. igual a uma lesão aleatória. E aí, para ter um abscesso intramuscular, aí teria outro contexto. O paciente é Não, na verdade, diabético. eu pensei na rotura com o hematoma, é porque, como não tinha o tempo, e aí eu vi a impregnação periférica, eu achei que tinha sido a rotura que sangrou e que o hematoma tinha infectado, entendeu? Ah, não, inclusive, como demorou entre, assim, a clínica vai ajudar muito, tá? Porque um abscesso desse tamanho, ele vai Aham. ter outras características. Isso aqui também, para ter um hematoma, assim, com tanto edema junto, é, tem cara de agudo, até por esse hiper em T1, tá? Que é outra coisa. Eu até baixei, estava aqui no meu chat GPT. Eu confesso que a Patrícia, ela tem uma área, ela tem uma aula de hematoma. Vira e mexe, eu dou uma olhada no. Ai, gente, eu não vou achar aqui. O chat GPT, nas fases do hematoma, porque eu esqueço, mas enfim. Eu lembro que esse hiper em T1 normalmente é hematoma agudo, né? Com o tempo, ele vai ficando mais isso, depois mais isso, e o halo de hemosiderina vai se formando. Eu não decoro os sinais com o tempo do hematoma, mas eu tenho bem na minha cabeça que hiper em T1 é sangue agudo. Depois ele não fica mais hiper assim, não.
É outra coisa que pode te ajudar, tá? Tá muito hiper, né? Hum, É, não, deixa eu no ver. T1 com FET também ele fica muito branco, né, para pensar um... Deixa eu ver como é que ficou depois no controle o T1. É, ainda tá hiper. Isso aqui é um T1, né? Ainda tá hiper, enfim. Também pode ter continuado sangrando aí, mas enfim. Ainda tá hiper. Mas também só tem 15 dias, não é um hematoma crônico, assim, né? É, então, assim, eu acho que a clínica é o que vai ajudar aí nesse caso, tá? A diferença é muito mais saber se é um tumor ou um hematoma, ou um tumor ou um abscesso. Sabe? O hematoma infectado, ele vai ter uma história arrastada e sinais clínicos de infecção. E na dúvida, tem que, tem que abordar. Por exemplo, agora a gente pegou lá no grupo, eu não sei se você viu um Milwaukee muito bizarro do ombro. Bizarro. Não tem, eu disse, a gente brincou, não tem como. O Milwaukee, para quem não lembra, é uma tendinopatia cálcica do ombro e que evolui com artrite bizarra e acaba carcomendo tudo, né? Destrói o ombro. Só que eles, claro que eles funcionaram para descartar artrite séptica, porque não tinha como deixar aquilo tranquilo, sabe? Então, assim, na dúvida, os caras vão funcionar, na dúvida de uma coleção que está em dúvida, eles vão acabar pela clínica, pelo leuco, pelas características do tempo. Então, a gente tem que tirar essa carga da gente, entendeu? Mas os dois têm essa mesma característica de realce periférico e restrição. Só que o sangue ele tem algumas características que chamam mais atenção, que é a hemociderina, essa área hiper, que normalmente a gente não vê nos abscessos, tá? Então é Não, isso. beleza. Então vamos lá. Ruptura do bíceps braquial com volumoso hematoma, do terço médio, é isso, tá certo. Lesão expansiva. Então, não, acho que ficou claro aí que não é uma lesão expansiva, né? Eu disse para vocês que eu ia fazer uma pegadinha com vocês, tá? Então, e o bíceps distal, na verdade, acho que a pessoa só trocou, eu também troco isso, é natural, tá? É proximal aqui, porque tá o coto do tuberosidade menor, tá o bíceps proximal, então ok. Então, assim, raciocinar com o caso mesmo. Olha, tudo bem que às vezes a gente acha um tumor com um paciente com história de trauma, mas tem um bíceps roto, tem líquido que desce por todo o cabo longo do bíceps, vai até essa formação. Essa formação tem sinal de sangue, tem realce periférico e tem restrição interna. Tudo isso ajuda a gente a falar com tranquilidade que é um hematoma. Ok? Então vamos falar como é que foi laudado aqui. Então, imagem alongada, rotura, né, do bíceps braquial proximal, com distensão líquida de sua baía sinovial. Imagem alongada anterior do ventre muscular, no terço médio do braço, medindo tanto, ó, o volume media 46 centímetros cúbicos. Hematoma, uma vez dando hematoma, é sempre bom medir volume, tá? Sempre que falar a palavra hematoma é igual volume, porque aí eles controlam, enfim. E aí, e quando faz complemento, eu boto essa frase, ó, realizado o complemento no dia tal, consequências adicionais de difusão mapa de ADC e contraste, e após a administração do contraste foi feito isso. Aí eu botei o volume do hematoma apresentando redução nas suas dimensões no exame complementar do dia tal, onde mediu tanto com volume de tanto. Então já baixou aí quase 20 ml, então mostrando ainda mais que é um hematoma, apresentando impregnação periférica sugestiva de hematoma intramuscular, tá? Nota-se ainda a redução do edema das fibras musculares adjacentes no exame complementar, tá bom? É isso. Então, aqui um hematoma intramuscular que vira e mexe, a gente bate cabeça com ele. Então, aqui, ó, o anterior, o antigo e o novo, mostrando realmente a redução das dimensões e mudança no aspecto em 15 dias. Então, na dúvida também, às vezes, ficar em cima do paciente. Então, essa é o que eu quero que vocês tenham em mente, tá? É uma restrição central com realce periférico. Então, restringiu no centro e impregnou periférico. Isso é que vai pensar mais no hematoma, tá? Porque quando o tumor necrosa no centro, ele vai ter realce periférico, mas ele não vai restringir na necrose, tá? O tumor ele vai restringir onde ele é hipercelular. Então, o tumor pode ter necrose central? Pode, mas ela não vai estar com restrição à difusão,
tá? Então ele vai, se fosse um tumor, ele ia ter realce periférico, mas ele ia ter a restrição dele ia ser mais periférica também, tá bom? É isso. Essa é a E máxima, e o entendeu? abscesso? E o abscesso que tem necrose central? Aí ele É não, também não vai restringir. Como é que a gente vai diferenciar o abscesso do tumor que aí necrosado, é entendeu? difícil, aí é onde a gente vai bater cabeça, que Ah, é o tá. abscesso Aham, mas na verdade, o abscesso tende a ter o pus lá dentro e a parede espessada, né? entendi. Uhum, É o mais comum, assim, mas é um sinal a mais. Vai ter exame que a gente vai ficar na dúvida e que o colega vai ter que drenar, vai ter que abordar, né, para saber. Vai ter exame que vai ficar na dúvida e vai correlacionar com clínica, com leuco, com outras coisas, tá? Mas a tá. máxima é, o abscesso ele tende a concentrar o pus, é uma cápsula com pus dentro, né? Então esse Uhum, pus que tá dentro, ele tende a restringir, né? E aí, se restringir o central, vai te ajudar impregnou o periférico vai te ajudar a pensar mais no abscesso, tá? É só tá, um parâmetro a mais aí, mas tem casos que é difícil pra caramba, difícil tá. pra todo mundo. Esse é o caso 2, veio com suspeita de condopatia. Esse caso foi muito interessante. Foi do meu querido amigo Brown e ele mandou muito bem, porque era um caso que passaria fácil, muito fácil. Então, por isso que eu mandei dois e o dois com complemento. Porque bater o olho nesse caso. E aí, mais um motivo. Assim, quando eu entrei no grupo, eu tive um bate-boca brincadeira, assim, eu me dou muito bem com a Patrícia, que é minha chefe, a dona do melhor site de músculo do mundo, na minha cabeça, e ela é muito rainha dos protocolos, né? Então tudo tem um porquê na cabeça dela lá de existir. Eu gosto do SAG-DP. Eu não sei se algum de vocês aí faz SAG-DP puro. Eu amo o SAG-DP puro. Porque eu vou ver as fibras do LCA bonita, eu vou ver o menisco muito bonito. O T2 é uma sequência muito preto no branco, né? É muito preto e branco. Não tem aquelas escalas de cinza que o DP tem, de ver cartilagem, de ver o menisco. Mas, em compensação, o T2 é muito bom para ver fibrose pós-operatória, para ver a gordura de roupa no geral, e para ver quando tem, por exemplo, uma vila nodular. No cenário ideal, eu queria um SAG-DP puro e um SAG-T2 puro e um SAG-DP SPIR, né? O DP FET aqui. Mas se não fosse esse SAG-T2 puro, a gente não ia olhar para essa lesão, tá? Provavelmente não seria dada. Porque se você imaginar você dar o diagnóstico só com isso aqui, passaria despercebido tranquilamente isso aqui com um pouco de líquido, né? E aqui o LCA, aqui o LCA bonitinho, e nada te chamaria atenção. Quando você vem no SAG T2 puro, você vai olhar para a cápsula posterior e te incomoda. Hoje, olhando, me incomoda essa bolinha, que é esse espessamento tecidual nodular, né? Formação meio nodular mesmo. E a sequência que chama a atenção é o T2, porque no T1 ele é meio ISO, ó, tem um foquinho pretinho, outro é meio ISO. No DP, lembrando que é um exame de 23 anos que veio para condropatia, tá? No DP FET também tem um sinal meio baixo. E aí o Brown encucou com isso, eu nem trabalhava no grupo ainda, foi em 2018. E também tinha essa área aqui, ó, meio cística, podia também pensar que é a distensão líquida da bainha do, do poplíteo, né, do recesso poplíteo, que é um recesso articular, né? Tem um recesso aqui que vem até a saída do tendão poplíteo, ou até uma formação císticazinha, ou enfim, ou alguém até achou que isso era uma lesão vascular. Bom, e ele reconvocou e sugeriu fazer o que pode ajudar nessa suspeita clínica, que é gradiente. E para que o gradiente? Já que teve um monte de gente aí que não laudou, que eu vou puxar a orelha, participe então. Para quê? Para quê? Quais sequências vocês fariam Classificação, aí? Vou reconvocar esse paciente. Vocês reconvocariam para quê? Para o fazer o quê? gradiente para ver calcificação, Foco gradiente hemático, né? ou foco hemático. Foco de hemosiderina na Hemosiderina, né? calcificação. Tá preto no T2, dentro da articulação.
Ou é calcificação, pode ser um corpo Ou lisoforme, ou é hemosiderina. hemosiderina. São as duas principais hipóteses aí. E aí o gradiente vai ajudar. E o contraste, para ver se impregna, já que vai reconvocar, vamos injetar também para ver como que fica. E aí a paciente voltou, isso foi 9/2, o paciente voltou 19/2. E aí o Bloom realmente gritou para a gente, aqui o efeito Bloom, que é pegar a gente usar o gradiente a nosso favor, né? Que é essa área que está com baixo sinal em T2, ela gritar para a gente aqui, ó, no gradiente, gritar, tá gritando aqui, é o bloom, florescimento da área. E você olhar aqui também, na região do poplite, é esse florescimento aí dessa área. E aí, ele também chamou para injetar. E quando injetou, impregnou. Impregnou isso aqui e impregnou isso aqui. Lembrando, eu tô até com uns slides de joelho aqui, porque no meu slide de joelho, que você já tem lá no final uma parte só de tumor de joelho. Lembrando, deixa eu ver o que que eu... Gente, me deu um branco agora. Eu falei lembrando, mas o que que eu ia mostrar nos slides? Já já eu lembro o que que eu queria mostrar nos slides de joelho. Enfim, impregnou e tem o blooming. Ah, lembrei o que que eu ia mostrar para vocês. Eu gosto muito de lembrar a anatomia, porque a nossa anatomia é a base de tudo. Deixa eu ver se eu acho que é excesso articular. Aqui, excessos articulares. Isso tá no site da Patrícia, tá? Isso é desenho dela. Eu sempre friso que eu não sei desenhar bonito assim. Isso tudo é excesso articular, né? E aqui, eu gosto de lembrar que aqui a gente esquece às vezes, existe um recesso articular aqui poplíteo, ó, que às vezes se comunica aqui até com a articulação tíbio-fibular proximal. Então, às vezes a gente vê extensão para cá de uma lesão intraarticular e ela pode vir pelo excesso articular, tá? Então, é aqui atrás, ó, o tendão poplíteo aqui e aqui atrás. Então, é comum, por exemplo, que a gente vê muita corpo livre aqui. É um lugar comum de ver corpo livre. E é nessa região aqui. Então, porque tem extensão articular para cá, tá? Isso que eu queria lembrar para vocês. Então, na minha opinião aqui, né? Isso é o recesso poplíteo, bem junto aqui do tendão e junto do tendão poplíteo e com impregnação pelo contraste, tá? Então, foi levantada a... Alguém quer dar uma hipótese? Alguém quer falar? Então, tem blooming, impregna bem, impregna muito. Acho que aí não tem, acho que é sinovite nodular, né? Sim, então foi levantada a hipótese, apesar de estar super jovem, né? De sinovite nodular pigmentada, porque teve o blooming e porque impregnou pelo contraste. E a gente perdeu o paciente. Eu acho que eu já mostrei esse caso para vocês, porque eu sou muito assustada com esse caso. O paciente voltou com 30 anos em 2024, assim, ó, cheio de Nossa, foco. Explodiu, explodiu. Então, assim, a gente deu, né? Mas eu tenho uma colega radiologista que tem uma sinovite vilinodular aqui, que a gente está acompanhando, e que, inclusive, está crescendo. A título, só para entender, assim, que a gente às vezes critica, o ortopedista não mexeu. Ela já foi em vários ortopedistas famosos de joelho e nenhum quer mexer. Só que a gente mesmo está pedindo para ela ir mais, alguém que mexa, porque está aumentando. E o medo que a gente tem é que vire isso aqui, né? A gente não tem como prever como a sinovite nodular vai se comportar. Por enquanto, a dela está um pouco maior, tava igual a desse paciente, aqui no início e aumentou, entendeu? Porque a gente já amarrou, né? É médico, só que aumentou e eles falam que é muito difícil o acesso aqui, porque eles têm que fazer um acesso posterior, tem o feixe vascular, tá? Então não é, inclusive, para complicar a vida desse paciente, o que que ele tem aqui?
Não, não é não. Não é não. Eu tava com medo de ser uma artéria tibial anterior aberrante, mas não tá vindo aqui da artéria tibial, não. É porque aqui tá a veia, aqui tá a artéria. Vocês já viram a artéria tibial anterior aberrante, né? Todo mundo já viu, né? Não? Artéria tibial anterior aberrante é um ramo, é quando a artéria tibial anterior ela sai antes do comum, ela sai daqui da poplítea. E qual o perigo dela? Ela vai passar anterior ao músculo poplíteo, ela vai passar aqui, ó, junto ao platô tibial. E aí, se você não fala no laudo e o ortopedista entra aqui para fazer alguma cirurgia que ele vai mexer nessa região, se ele simplesmente pode cortar a artéria e o paciente ir até a óbito sangrando. Então, é uma formação importante. Tem aqui em algum lugar nos meus slides, deixa eu ver se tem aqui variante anatômica. Deixa eu ver aqui nos slides de joelho para mostrar para vocês a artéria tibial anterior aberrante. Se não, dê uma olhada até dê um Google na artéria tibial anterior aberrante, porque ela tem, se eu não me engano, em 4% da população. Então, de cada 100 joelhos que você laudar, é esperado você achar uma artéria tibial anterior aberrante. Então, não é uma coisa difícil, não. É, não, eu não vou achar ela aqui, porque eu não sei em que momento eu coloquei ela aqui. É muito slide. Deixa eu ver se eu coloquei lá pro final. Senão eu já mostrava para vocês. Mas dei um Google, porque ela é uma variante muito importante. Aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ela é esse vasinho aqui. Só tem um slide dela. Que coisa, tem um slide dela. Tetera tibial anterior aberrante. Ela sai do. Eu acho até que eu tenho um caso com isso. Ela sai do palpite. Deixa eu ver aqui se eu tenho um caso que era melhor mostrar em Daico, para vocês nunca mais esquecerem, porque realmente ela tem que saber. Rapidinho aqui. Tibial aberrante. Se é aberrante, só tem. Se tiver aberrante aqui, é. Tibial anterior aberrante. Tá aqui o meu. É esse aqui, ó. Esse é o artigo, tá? Mostrando ela. E acho que vai falar aqui, ó. Ela tem a prevalência de 2%, tá? Então, 2 de cada 100, menos mal, metade do que eu falei. E ela é isso, ó. Então, a artéria tibial anterior, ela sai aqui. A poplítea passa superficial ao ventre muscular do poplíteo e emite ela. Só que na tibial anterior aberrante, ela sai antes. E aí ela passa rente com o platô tibial. Então, se você não avisa para o ortopedista, ele vai fazer alguma cirurgia com essa abordagem, ele pode lesionar essa artéria iatrogenicamente até o paciente perder aí o membro, tá? Então, eu acho que esse caso aqui não tem uma coluna depois dessa tibial anterior. Não sei o que que eu aprontei aqui, que não é. Só tem esses dois slides, não tá o caso aqui, não. Felizmente. Mas se eu achar, eu mando para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Então, é isso, a abordagem é difícil e nesse caso da nossa amiga ele não quis mexer, então pode ter sido isso que aconteceu, o colega não mexeu, mas também não pode deixar solto para isso explodir dessa forma, né, que agora é um caos, vai ter que fazer sinovectomia, tá? Ela é uma lesão benigna, mas não é um tumor maligno, tá? Quem tem os slides de joelho também tem um momento aqui que eu falo da sinovite vilanodular pigmentada, tá? Que ele é um processo sinovial proliferativo, tá? E é como se fosse uma proliferação sinovial com componente de hemocidarina. E aí ela pode ser difusa, que é o que ela se tornou, ou pode ser focal, que é o que ela era no começo. E o joelho tem muitas duas formas, ele tem as formas difusa e focal. E a gente encontra ela nesses lugares aqui. Em verdinho são as formas difusas, ó, o joelho, tornozelo, quadril. E local, por exemplo, o clássico é a mão. TCG de bainha tendinha é um espectro da mesma doença, tá?
Então, a forma difusa é mais comum no joelho, quadril, tornozelo, ombro e cotovelo, por ordem de frequência, sendo que o joelho é a grande maioria dos casos. Então, ó, a OMS em 2013 convencionou chamar tudo de tumor tênossinovial de células gigantes. Desde o TCG de bainha, que é ele extraarticular, que a gente vê na mão, até a sinovite vilonodular focal, intraarticular, até o TCG difuso ou sinovite vilonodular difuso extraarticular, porque eu já também tive um caso que foi meu até que tinha extraarticular pelos tendões do tornozelo, embora pelos tendões do tornozelo, até a intraarticular difusa também, a vilanodular pigmentada difusa. Tudo isso hoje é chamado de tumor tenossinovial de células gigantes, tá? E aí, às vezes ela é focalzinha assim, ó. O que a gente vai pensar é o blooming do gradiente e a impregnação. É isso que vai ajudar a gente a pensar. E às vezes ela é difusa. E a TC ajuda, às vezes, a diferenciar de uma condromatose sinovial, por exemplo, que é o principal diagnóstico que a gente também tem caso hoje. Vamos embora. Alguma dúvida desse caso? Então é isso. Foi esse tumor tenossinovial que explodiu. Então, então, o laudo inicial foi formação ovalada acentuada posteriormente entre a origem do cruzado anterior e a cápsula articular posterior, medindo tanto com focos de marcado hipossinal mais acentuado no gradiente eco, efeito Blooming, apresentando impregnação difusa pelo contraste. Nota-se ainda outra formação ovalada com características semelhantes no excesso palpíteo, medindo tanto. Considerar a possibilidade de. Eu acabo no joelho botando sinovite nodular e tumor tenossinovial de células gigantes entre parênteses, porque caso os colegas não saibam dessa classificação da OMS. E aí foi isso, e aí explodiu, aí já teve uma acentuação, né, difusa, né, das lesões com áreas císticas, enfim, com o tumor tenossinovial de células gigantes, que foi isso aqui, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário do caso 2. Então, o flebólito, ele não tem a capacidade de dar tanto blooming assim, né? Ou era muita calcificação, ou era sangue ali, já tinha outra área com sangue, já tinha aquela impregnação. Então, assim, duas coisas aqui sobre quem achou que era vascular. A gente, se bem que injetou, no primeiro laudo, eu não falaria baixo fluxo, porque eu não injetei no seu fluxo. No segundo laudo, até se está impregnando e está tardio, a gente deduz que é baixo fluxo, porque não lavou tudo, né? Mas para diferenciar de uma malformação vascular, primeiro é que tem outra lesão bem parecida, segundo que o efeito Bloom é muito acentuado ali, né? Deu para pensar mais aí numa sinovite nodular para a gente, tá? Vamos lá para o terceiro caso. Esse caso foi muita maldade comigo e eu fiz maldade com vocês para me vingar. Brincadeira. Esse caso foi um aprendizado que quando as coisas não estão muito amarradas, não estão rezando a cartilha, a gente tem que pegar o telefone e ligar, tá? Então, esse caso veio assim, pedido médico aqui, ó. Paciente operado do ombro direito há 3 anos com queda de altura. Para não dizer que é minha mentira, queda de altura. Já operei o ombro e agora estou sentindo muita dor. Cirurgia no manguito rotador. Dor. Relata que não consegue realizar atividade física. Aí, diabético não, marca-passo não. Teve tumor? Não. Marcou aqui, paciente, né? Aí, vamos lá para o meu raciocínio desse caso. Vamos logo para o Daikon. Esse caso foi um aprendizado para a vida que a gente tem, que quando as coisas não estão rezando a cartilha, a gente tem que ligar para o paciente. Foi muito louco, porque eu liguei para o paciente, estava o dono da clínica que eu trabalhava lá na hora que o paciente chegou, e o paciente quebrou o barraco na clínica, porque eu reconvoquei, brigando com todo mundo. Então vamos lá, ele tinha aqui em 2018 esse exame com a ruptura do manguito aqui pré-operatória. Então, uma ruptura transfixante do supraespinhal e da fibra de transição com infra. E aí, foi operado. E o número estava ok, tá? O número estava ok. E aí ele voltou com essa dor absurda e com história de cirurgia em 2021, 3 anos depois. E aí apareceu uma bola.
Apareceu uma bola que não existia em 2018. Opa, bola nova que não existia num paciente idoso, mesmo que eu não tivesse anterior. Tem uma bola no paciente idoso, né? Que o sinal é baixo T1, né, intermediário para baixo, e alto em X, no específico, qualquer tumor pode ser assim. O mínimo que eu posso fazer é estudar essa bola. Eu tenho que estudar essa bola, mesmo que eu não tivesse anterior. Tendo o anterior que não tinha, mais reforço que eu tenho que estudar, porque é nova, né? Então, fora isso, então já fiquei cucada com essa bola. Tem que estudar a bola. Já estava na minha cabeça, vou ter que chamar o paciente para estudar a bola. Fora isso, era um edema que o paciente. Ah, tinha lá na história clínica o paciente negava trauma, tá? Eu acabei não mostrando. Ele negava tumor e negava trauma. Então, era um edema de respeito para quem não tinha trauma nenhum. Um edema que não respeitava plano. Porque pensa comigo, o estiramento, ele escolhe um grupo muscular que estirou. Aqui, esse edema, ele não está respeitando o grupo muscular. Ele pega a musculatura do deltoide, ele pega a musculatura do coracobraquial e da cabeça curta do bíceps, que é flexora. Ele já pega aqui atrás, que é uma musculatura que tende mais para o lado extensor. Então não tá batendo, não tá batendo. Tá muito edema, muito difuso, tá? Então tá mal contada essa história. Eu preciso entender que o paciente aconteceu, porque vem um edema aqui, ó, no redondo baior aqui e no latíssimo do dorso. Tem um edema aqui na musculatura flexora que desce pelo braço. Tinha edema no deltoide. Então, assim, eu queria entender. Ou foi um trauma absurdo, que ele saiu rolando e esticou para todo lado, mas não tinha tanto edema do subcutâneo assim. Enfim, reconvoquei para conversar. E aí ele chegou na clínica lá, quebrando pau. E aí eu reconvoquei para fazer o quê? Se vocês iam convocar, vocês iam querer o quê? Hum? Em autodifusão. Em autodifusão e conversar Implantar. com ele para entender o que está acontecendo, como foi esse trauma, se ele está todo roxo, né? Para ter tanta infiltração líquida. Então vamos lá pro em autodifusão. Cadê em out? Hum. Me ajudem aqui a achar o in out. Tá em out. Tá junto o in out. Então tem que passar um, depois passar o. Então, a gente, muito cuidado quando o sinal só cai na periferia da lesão, tá? Você vai ignorar essa periferia. Você vai tentar botar o ROI lá dentro da lesão, tá? Porque o fato de ter um halo com um sinal que cai não é igual fechar diagnóstico de benigno, tá? Então, eu tenho um I. Vamos fazer o seguinte, fazer igual eu fiz hoje de tarde. Botei bem no centro da lesão, o IN, e eu vou fazer Ctrl C e vou colar aqui o Alt. Vai estar exatamente no mesmo lugar. Então, assim, tá no mesmo lugar praticamente. Então, não caiu 20%. Então, já começa a pensar assim, não caiu 20%. A primeira coisa que me chama atenção, não caiu 20%. Segunda coisa que me chama atenção, a gente vem para a difusão. Então, não caiu 20%. A única coisa que eu concluo é que essa lesão não tem gordura dentro dela. Pode até estar circundada por gordura, mas não tem gordura dentro dela. Aí eu venho aqui para difusão. Cadê a difusão? Difusão. E outra coisa que eu fiz, porque eu também fiquei insegura, esse caso é 2021, foi fazer um ATC. Eu vou já mostrar para vocês também ATC. Então, eu fiz tudo que eu podia. Só não injetei porque ele não deixou. Fiz em out, difusão. Cadê o ADC? ADC. Então, vamos lá pegar a difusão, os dois Bs, porque eu vi que tem os dois Bs aqui. Pera aí. Então, vamos pegar os dois Bs e o ADC. Trafino, trafino. Então, às vezes, o técnico não fala para a gente qual B que ele usou, qual B maior e qual B menor. E aí a gente tem que adivinhar pelo edema, que reduziu no.
Acho que eu tô no mesmo B. Ah, tá. Os dois Bs estão mais em cima, outro mais embaixo. É, tá um B mais em cima e outro mais embaixo. Ó, então vamos lá. Então eu tô no B maior, que é um T2, a lesão brilha, certo? Aí eu venho pro B menor, que é o que vai realmente ver a difusão. E a lesão brilha. Deu para entender aí? Deixa eu ver se eu botando um do lado do outro, ele não corre junto. Então, B maior, lesão brilhou e edema em torno da lesão. B menor, lesão brilhou e eu tenho menos edema em torno da lesão. Aí você vai procurar onde você consegue. Às vezes você pode fazer assim. Vou pegar aqui mais um, para ver se eu estou realmente na lesão, né? Você pode pegar aquele in out ou esse coronal steer, porque eu também pedi para fazer um braço, para eu entender até onde esse edema ia. Eu reconvoquei em altidifusão o braço para ver até onde a edema ia, TC e para ver o que que vai me ajudar. E fui conversar com o paciente para entender a história dele, paciente que queria me matar. Então, ó, aqui 1.200, tá? Bem no centro da lesão, tá? A gente pode até ver se eu tô aqui, bem no centro, um pouquinho mais para cá, 1.200. Me preocupa a lesão, lesão nova, que não cai no out, é pequena, mais difícil de ver a difusão, mas aparentemente está restringindo. E eu tenho um edema difuso no braço. E aí eu fiz a TC. E aí, presta atenção, teve gente que achou que isso aqui, esse halo aqui, é de esclerose. Então, esclerose é um termo que a gente tem que ter muito cuidado. Eu posso falar de esclerose aqui para vocês fixarem isso na cabeça de vocês? Sim ou não? Não. Não. Não posso falar de esclerose aqui, tá? Porque esse hipossinal não é igual à esclerose necessariamente, como a gente vai ver aqui na prática que não é, tá? Não é halo de esclerose, tá? E na TC ela era uma coisinha danada, até difícil de achar. Tá aqui, ó. Ela era isso aqui. Ela era essa imagem um pouquinho mais densa. Inclusive, eu faço isso até com mieloma, tá? Eu odeio tecer mieloma, odeio, tá? É, mas uma das coisas que eu faço quando eu tenho que laudar, que a ressonância é infinitamente melhor, é olhar também a janela de partes moles, porque às vezes ela te ajuda a identificar a lesão, porque fica diferente da medula, tá? Que é a lesão bem difícil de ver na TC, quando a gente reconstrói. A lesão tá aqui. Acho que foi esse aqui que deu para ver melhor, esse coronal. É uma coisinha. Aqui, ó. Então, ó. Tem a ala de esclerose aqui? Não. Inclusive, a lesão é levemente. Não é que ela é esclerótica, tá? Eu vou botar na janela de osso. Ela é levemente hiperdensa em relação à medula óssea, que é gordurosa, tá? Então, eu não falaria que essa lesão, eu não tenho, é levemente hiperatenuante, mas ela tem atenuação de 90. O osso tem alternação de 1.000, ela tem alternação de 90. Então, ela é mais hiperatenuante do que a medula óssea. Mas se botar na janela de osso, a gente até vai ter dificuldade de ver a lesão. Um pouco mais difícil de ver. Ó, é difícil de achar, ó, na janela de osso. Na janela de osso, você pode até dizer que ela não tem expressão tomográfica. Ó. Não raro a gente pega a lesão que não tem expressão tomográfica. Olha aqui, quase não aparece. Então, você não vai dizer que isso aqui é levemente hiperatenuante, né? Levemente, tá?
Às vezes até o mieloma, que é uma lesão lítica, fica assim quando você olha ele membros, tá? Então, ok, é uma lesão um pouco hiperatenuante na TC, é uma lesão que restringe a difusão. Fui conversar com o paciente. O paciente simplesmente tinha tido neoplasia de próstata, fez cirurgia e fez radioterapia. E ele tinha tido um PET que viu uma lesão no úmero, mas para ele, o úmero não era o ombro, era braço. Então não tinha nada a ver ele dizer isso no exame do ombro, portanto ele não disse. E o ortopedista tinha pressa de despachar ele, botou queda, porque ele não tinha caído. Então, então se eu não tivesse reconvocado e fosse conversar com ele para entender tudo isso, eu nunca, jamais ia dar esse diagnóstico, tá? Então, assim, eu não fiz essa pegadinha com vocês para vocês caírem, mas foi mais para você entender que tem situações, se você não for lá atrás do paciente, você vai dar um laudo ruim. E é o que acontece às vezes mesmo, que a gente está no tela e não tem como dar laudo que preste. Moral da história, ele tinha anel de próstata, ele tinha uma metástase no PET, no úmero, que para ele o úmero não era ombro, por isso ele não falou. O ortopedista botou queda só para se livrar. E se você olhar o edema segue o feixe, você consegue traçar uma linha reta. Cadê a linha aqui? Você consegue fazer assim, ó, onde ele começa e onde ele termina. Tá vendo que você consegue, é, no mesmo músculo, por exemplo, aqui no deltoide, eu tenho área com edema e área sem edema. Aqui, ó, essa área tem edema, essa área aqui já não tem, nem essa aqui. Isso é muito sugestivo de alteração actínica, tá bom? É muito comum na alteração actínica. Então, hoje, esse caso me traumatizou em 2021, que hoje eu bato o olho e o paciente fez radioterapia. Paciente... Ele nem tinha aquela gordura óssea, né? Aquele sinal de gordura. Não, peraí, que aqui é o caso, a lesão antiga, né? Que a gente vê na radioterapia. Deixa eu ver aqui o T1. Gente, não tinha um T1, é isso não, tá aqui. Eu não tinha aquela gordura, assim, estigmática da radioterapia. Então, a moral da história é essa. Então, aprendizados aí. Não fale em esclerose na ressonância. Você vai cair do cavalo em halo de esclerose. Não fale, isso é um termo totalmente radiológico e tomográfico, tá? E quando a lesão não estiver lendo a cartilha, chame o paciente, converse com ele para você tirar mais informações. Então, comentários sobre esse caso. É, Tá, lesão de matriz indeterminada. Ok, tudo bem, é uma lesão que eu não conseguia determinar mesmo. Mas vale a pena, tava aí o in-out, a difusão, para dizer, pelo menos, ó, é uma lesão que não caiu o sinal do out, então não tem gordura, então não é medula hematopoética, que às vezes a gente pode pegar um foco. E tem difusão aparentemente restrita. Está em dúvida, difusão aparentemente restrita, com análise dificultada pelas dimensões, mas aparentemente restrita. E aí vai pelo menos amarrar o caso, tá bom? Porque se você dá só isso, o cara vai pegar assim, aí eu vou fazer o que com isso aqui? O que que eu faço? Tem uma bola indeterminada no número. Então, bolas é bom a gente sempre dar. Ou ela tem característica benigna, ou ela merece ser acompanhada, ou ela merece ser complementada. No caso do Antela, você pode dizer arquitério clínico, complementar com difusão em outphase, tomografia. Vira e mexe, a gente pede para complementar com TC, por exemplo, lesão condral, que a gente quer ver recorte industrial, tá? Edema traumático, esse edema estava pegadinha mesmo. O que me chamou a atenção é ter tanto edema, tinha que ser um trauma muito grande e o paciente não negar trauma, tá? Lesão diafisária sem sinais de agressividade. Então, essas metástases, assim, o, o, o raciocínio para tumor primário é um, o raciocínio para tumor secundário é outro, que às vezes é uma bolinha. Mesmo o primário vai começar com uma bolinha. E no paciente idoso, a gente sempre tem que ter a antena ligada aí para lesão secundária. E vai começar ali com a bolinha mesmo, tá? Então, aqui, ó, halo esclerótico de hipossinal, não fala, melhor não falar, porque é perigoso você
cai do cavalo com isso aí, tá bom? Hum. Queda significativa da fração de gordura, na verdade, não caiu, tá? Caiu na periferia e isso pode ter metástase, tá? Uma vez eu até discuti isso com o Brown em reunião, que era uma dúvida que eu tinha, se o sinal caindo na periferia, que foi o que aconteceu nesse caso, era valorizável de alguma forma. Então, não é. Esse sinal cair aqui, ó, na periferia, eu posso ter uma lesão tumoral em atividade, que é esse caso, com a queda na periferia, mas não caiu dentro da lesão. Você tem que olhar dentro da lesão. Só o halo não é suficiente para você falar que a lesão contém gordura. Tem que conter gordura dentro da lesão, tá? É, deixa eu ver. Ah, outra coisa, indo para o manguito já. Cuidado com âncoras metálicas. Eu aprendi, levando na cara que menos é mais, tá? Muitas vezes você dá metálica na ressonância, e esse caso foi um. Você tá aqui, ó, você vê essas âncoras. Cadê? Cadê a âncora? Tu vai ver melhor? Viu essa âncora? Aí dá metálica. E metálica é tão irrelevante que você pode simplesmente não dar, não falar. A não ser que tenha um artefatão e você está querendo justificar o artefato que o metálico que ela está dando. Porque essa âncora não é metálica. Aí ele vem e faz um ATC, ó, e você cai do cavalo, porque essa âncora não é metálica, tá? Tá só o trajetinho aqui, ó. Não é âncora metálica. Então, menos é mais. A gente fala assim até trajetos de âncoras, tá? Outra coisa interessante que a gente vai ver melhor quando a gente for falar de ombro, até discutir com vocês quando vocês querem passar para ombro, se a gente passa nas próximas sessões, é que ó, a gente vem seguindo o cabo longo do bíceps, aqui no sulco bicipital, e a âncora está bem no cabo longo do bíceps. A partir dele eu perco ele, eu não tenho mais cabo longo do bíceps, tá? Então isso aqui é uma tenodese do bíceps. Às vezes é difícil de falar. Então, eu sei que é uma tenodese do bíceps, porque eu sigo o bíceps até a âncora. Eu sigo aqui, ó, tá, 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 tá. Chegou a âncora, eu perdi o bíceps. E aí, quando eu procuro ele aqui dentro, ó, eu não acho o bíceps aqui dentro, não acho. Não acho em nenhum dos cortes. Ou eu olho, às vezes, no axial, aqui em cima, para ver se eu vejo ele passando sobre a cabeça femoral. Então, isso é o que a gente chama tenodese do bíceps, que é cortar o bíceps e fixar ele aqui no sulco bicipital proximal. Normalmente eles fazem em paciente mais jovem, tá? E aqui a outra âncora de fixação aqui do manguito, né? Do supraespial no tubérculo maior do úmero, tá? Então tem a tenodese do bíceps e tem uma âncora do manguito. Então cuidado com esse termo âncora metálica aí. É isso, tá? E aí, como foi que ficou o laudo? Formação avalada, excêntrica, na porção lateral da diáfise proximal do úmero, sem queda do sinal na sequência fora de fase e com restrição à difusão, devendo-se considerar a possibilidade de lesão de alta celularidade. No contexto clínico, considerar lesão tumoral de natureza secundária em atividade. Edema difuso dos planos musculares, fáscias e planos adiposos do braço proximal e região axilar. Notadamente, do córaco braquial e cabeça curta do bíceps, podendo representar alteração actínica. Trajetos de âncora no tubérculo maior do úmero, tenodese do cabo longo do bíceps, tendão do supraespial normo inserido, com sinal heterogêneo de aspecto cicatricial pós-cirúrgico habitual e tendinopatia do infraespinhal e do subescapular. Foi isso que a gente botou aí no laudo, tá? Feminino, vou passar para o próximo, tá, gente? 40 anos, dor no ombro e capsulite adesiva. Hum, dor incapacitante há um ano. Esse caso também foi. Esse caso foi. Já tem os diagnósticos aqui, aí você fecha os olhos quando for. É, esse caso foi difícil, né? Foi um caso difícil e foi um caso que eu acho que foi reconvocado. Foi reconvocado. Então vamos lá. Então você vai fazer uma suspeita de capsulite adesiva. Tem derrame articular, a cápsula tá fininha. E quando você põe no SAG, tem uma. Se você olhar
com carinho, eu tenho um manguito rotador aqui. Na bursa, eu tenho um tecido que é estranho, porque ele exerce efeito de massa aqui na porção anterior da bursa, tá? Estendendo até a região subcoracoide, e ele não vai para trás. E a bursite, né, líquida, não teria por que não distribuir por onde tem espaço para a bolsa, né? Toda, né? Tá muito localizado. E aí no site tal T2 chama a atenção que tem vários sinais, né? Tem sinais que tem sinal aqui que é preto no T2 e preto no STIR, tá? E vamos ver se a gente consegue pegar esse sinal para a gente e trazer para cá. E é hiper no T1, ó. Deixa eu ver. Estou olhando o sinal agora com vocês, tá? Esse sinal aqui para ver se eu consigo ajudar. Não é preto no T1 também. É aquela região hiper, né? É um pouco hiper até, ó. E um ISO para hiper. Tá. Enfim, tem áreas aqui que são hiper no T1. Então, assim, a gente tem que começar a pensar nos sinais. Então, assim, olha que louco. Eu tenho uma imagem dentro da bolsa que não se distribui na bolsa, é lobulada. Tem áreas hiper no T1. Vamos ver se a gente analisa essa área aqui, que é hiper no T1. Ai, hiper no T1, hiper no T2 e o STIR, e hiper no STIR. Então, com grande chance de ser sangue. Hiper no T1, hiper no T2 e hiper no STIR. Tá? Grande chance de ser sangue. Então, tá bom, foi reconvocado. Se vocês reconvocassem, vocês queriam o quê? Porque até então tinha sido feito um protocolo padrão, 17/3/2021. Vocês iam querer o quê? Gradiente. Gradiente eco. Gradiente, que mais? Difusão. Uhum, difusão. Que mais? Contraste. Contraste. Perfeito. Então foi isso que foi reconvocado para fazer. Então tem um gradiente eco que já. Vamos ver se tem aquela área que a gente acha que é sangue, né? Essa área aqui. Ó. Então você vê que tem bloom no gradiente, né? Tem áreas de hipossinal no gradiente que chama atenção, né? E aqui é um pós. Deve ter. Nem, não fez pré, o que é estranho, porque normalmente a gente pede, quando a gente já convoca, a gente faz pré e pós. Então tá, isso aqui é o pós-contraste. Então olha que lesão caprichosa. É, é uma lesão que impregna, que é lobulada, que ocupa a porção mais anterior da bursa e não tem plano de clivagem com o músculo do supraespinhal. Ó, aqui é o tendão, o músculo, a impregnação dentro do músculo, tá? Deixa eu ver aqui no coronal também, ó. Impregnação vindo para dentro do músculo. E que tem focos de Bloom no gradiente eco, tá? E áreas que parecem sangue no exame pré, né? Que a gente tem. E aí a gente tenta ver a difusão. Se eu fosse reconvocar, eu diria para fazer a difusão onde eu vejo a melhor lesão. Apesar de, por padrão, a gente fazer a difusão no axial, num caso desse que eu estou vendo muito bem a lesão no sagital e ela num lugar capcioso, eu faria a difusão no sagital, tá? Mas aí foi feita no axial. Então a gente tem aqui, ó, Tô sabendo. O o- pré-contraste tem um axial pré. tem o axial pré? Esse Dixon aí. Ah, aqui, esse Dixon é pré. Então aqui, ó, mostrando mais uma vez o sangue, né? Aquela área que a gente olhou, hiper no T1 e hiper no T2, ó.
áreas super hiper no pé. Então a gente já viu aqui que tem áreas hiper no T1 puro, no T1 puro e no T1 pré. Então, umas áreas e hiper no T2, ou é conteúdo hiperproteico ou sangue. Que no contexto dessa lesão a gente depois vai ver que é sangue. Mas tem blooming. Conteúdo hiperproteico não ia dar blooming, tá? Então tem muito blooming no gradiente. E ela tem uma impregnação difusa, né? Heterogênea e difusa. E aí a gente vem para a difusão. Então a gente vai procurar onde restringe e impregna. Então vamos matar agora o T1 pré, vamos deixar o T1 pós. E aí onde restringe, impregna. Deixa eu ver se tem um B aqui. Não tem um B, mas a gente vai vendo se os dois Bs estão juntos. Provavelmente estão, sim, os dois Bs estão juntos. Então, ó, no menor B já brilhou tudo, né? Toda a lesão. A gente vai para o maior B, que é o que é uma difusão verdadeiramente restrita. E olha, brilhando pra caramba na difusão, pra caramba e realçando. A gente pode procurar essa área aqui. Aí a gente vai trazer o ADC para cá. O ADC é sempre feio, assim, tá, gente? É difícil conseguir ADC bom. Mas olha como é o ADC dessa lesão. Já grita pra gente, né? Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Acho que aqui tá bom, porque, ó. Ah, não, deixa eu pegar uma área que brilha, impregna. Aqui, ó, brilhou, impregnou e tá com ADC. Dá pra ver o ADC. Vamos lá. Aqui seria, né? Brilhou, impregnou e dá pra ver o ADC. Tô no ADC. 550, ADC tão baixo que assusta. 550, 600, ADC super baixo. Ok. Uma coisa que podia fazer mais e foi feita é a TC. O que que a TC poderia ajudar? Alguém pode sugerir? Então, a TC. Mostraria os componentes hemáticos também, né? Talvez, pela Cartila- hiperdensidade. Cartilagem? Uh-uh. Não? Calcificação, né? Também. Calcificação? Tá sempre bom, quando a gente não tem uma coisa que a gente não sabe o que é, a gente fazer tudo que a gente pode de imagem. Na verdade, foi sugerido que biopsiar, né? Tipo, seguir estudo histopatológico e foi pedido ATC. Então, a ATC não foi feita para o ombro, tá? A ATC é uma ATC de tórax, inclusive tá pós-contraste. Mas na ATC dá para ver uns foquinhos assim, ó. Mequetrefe. Eu acho que só esse que gritou pra gente aqui, ó. Por que que eu estou procurando calcificação? Tem um diagnóstico de diferencial aí, que é uma lesão tumoral perarticular do mal, que restringe a difusão e que às vezes dá umas calcificações assim. E que tem um chamado sinal de triple sign, isso eu nunca esqueci, isso desde a época da residência. Acho que caiu no título esse negócio do triple sign, ou enfim, aprendi na residência. Que ela tem três sinais. Eu nem sei se eu achei isso nos artigos de agora, mas eu sempre tive em mente que essa lesão tem triplo sign. Então, tinha umas arinhas aqui, ó, sugestiva de calcificação, por mais que ela realçasse, muito brancas, tá? Infelizmente, isso é um pós, tá? Porque era só o portal que eu tinha. Porque quando faz para estadiamento, faz o tórax portal. Tá. A gente não tem que dar estudo patológico, tá? A gente tem que tirar essa carga da gente. Mas a gente tem que olhar para uma lesão dessa e dizer: essa lesão impregna, ela restringe a difusão, então ela é hipercelular e ela precisa ser estudada, tá? Então, no final da história, era um sinóvio sarcoma, tá? E aqui eu fiz até um resumo do sinóvio sarcoma no joelho, porque ele é um tumor que gosta muito. E como ele é pegadinha, como ele é pegadinha, tá? Na verdade, ele é um nome impróprio porque ele. Eu vou só passar rápido, vocês têm esses slides de joelho, depois eu posso mandar até para vocês.
Então, ele gosta muito de extremidade, tá? Membro inferior, membro superior. Mas ele, apesar de ser sinovial, ele não é de sinóvia. E ele, na verdade, é por causa dos marcadores, tá? Ele, ó, ele não representa uma diferenciação sinovial, ele cora com marcador epitelial, de membrana epitelial e citoceratina, tá? E ele foi encontrado mais comumente em locais que não tem sinóvio, tá? Então a distribuição dele mais comum é nos roxinhos, tá? Ele gosta muito da coxa e perto do joelho, tá? Mas ele gosta também do braço, tá? Então esse aqui que eu queria lembrar para vocês. Até 30% dos sarcomas sinoviais eles têm calcificações. E ó como são aqui umas calcificações mequetréficas. Então, calcificações pontilhadas em finas são atípicas para outros tumores malignos e fazem você pensar no sarcoma sinovial. Então, a gente também não pensou na época, tá? Depois que a gente foi lá apresentar esse caso numa reunião do Fleury, foi que a gente foi mexer na TC e a gente viu, olha, a TC teria ajudado só para nosso ego ali, porque na verdade tinha que biopsiar, o que a gente tem que dizer é que aquilo é maligno e tem que biopsiar, tá? Então, mostrando aqui, ó, uma calcificaçãozinha pontiforme numa lesão agressiva, que era um sarcoma sinovial, tá? E aqui outras calcificações mais grosseiras também pode ter, tá? Então, ele pode ter fino, pontilhado ou espículas grosseiras, tá? São os padrões que ele pode ter. Costuma ter realce heterogêneo, com áreas císticas, tá? Ou sangue, tá? Na ressonância, ele vai desde do nódulozinho desse tamanho, ó, que pode simular um cisto, até lesões extensas, tá? Então, as lesões pequenas, elas não têm características agressivas. Então, esse negócio de bem delimitado para partes moles não vale, tá? E olha aqui, ó, tudo isso aqui são sinóvios sarcomas, tá? Ó. Então, lesão de partes moles, você tem que ter muito cuidado com elas, porque todos esses são sarcomas sinoviais, principalmente perto do joelho. É, então ele tem esses aspectos, chama tigela de uva, e esse sinal aqui, ó, tripossai, que é o hipersinal de áreas císticas, o isossinal de elementos celulares e o hipossinal de áreas calcificadas ou fibrose ou hemocidarina de sangue antigo, tá? Então, é um dos sinais que ajuda ali. Então, a gente viu que ele tinha sinal ISO, sinal baixo e umas áreas de hipersinal. Então, isso ajuda você a pensar nele. E na TC tinha uns sanguezinhos, tá? Ó, sinal triplo, o triplocytine está em 60% dos casos, tá? Com degeneração cística, áreas de calcificações ou fibróticas e áreas de sangramento, tá? É isso. Então, isso tudo é sarcoma sinovial. Você vê isso aqui, você fica até com medo, ó. Tudo sarcoma sinovial, tá? Então, a difusão ajuda muito, porque vai mostrar que uma lesão que você podia dar como cisto gangliônico é uma lesão hipercelular, tá? Na dúvida, não está em local clássico de cisto gangliônico no joelho, é fazer sequência avançada, tá? O ADC mínimo, médio dele é baixo, o nosso deu até mais baixo que a média, tá? Mas, ó, 0,8 com desvio padrão de 0,4, tá? Então, o máximo foi 12. Então, ele deu 0,6, 0,5, então é isso, sarcoma sinovial. Então, vamos lá. Aqui, ó, um sarcoma sinovial intraarticular. Parece até aquele TCG de bainha tendinea, né? Sarcoma sinovial intraarticular, que é mais raro, são menos de 5% de sarcomas sinoviais, tá? Sarcoma sinovial intraarticular. Eu podia mostrar para vocês aquele primeiro caso lá, né? Vocês vão ficar até assustados mostrando isso. Por isso que tem que fazer sequência avançada, porque a gente pode estreitar o diagnóstico, tá? Vamos ver alguns comentários desse caso. Lesão de partes moles heterogênea na buça com realce periférico. Na verdade, realçou tudo, né? Heterogêneo. O que não realçou foi a área de necrose tumoral. Bursite crônica. A bursite, ela não iria ficar tão ali de massa. E se você olhar, até invade ali o supra, né? Lesão expansiva sólida. Isso aí, perfeito. Com área cística de permeio. Com um epicentro em partes moles ao nível do manguito retador. Na verdade, o epicentro é na bursa, né?
medindo tanto, apresenta áreas ciísticas com ADC baixo. É isso aí, ADC baixo. E é porque é um tumor muito celular mesmo, tá? Super restrição à difusão. Tá? Distensão líquida da bolsa apresentando compatível com sinovite, não. Na verdade, isso é um sarcoma sinovial. O laudo foi até de um colega, tá? Lesão expansiva com restrição à difusão, ocupando a bursa subacromial subdeltoide com extensão para o intervalo rotador. Identificam-se no interior lesões com foco de marcado hipossinal em T2 estrela e intenso realce pelo contraste. Considerar, na época, ele suspeitou, até deixei aqui o laudo dele. Hidroxapatita, que hoje eu não suspeitaria, porque ela tende a ser mais difuso o edema, tá? E a vila nodular, que é um diferencial importante, a vila nodular, tá? Pigmentada. Prossegui a investigação e acabou prosseguindo. Hoje, como eu passei por esse caso, talvez eu pensasse no sarcoma também como possibilidade aí diagnóstica, tá? Principalmente com as calcificaçõezinhas. Caso 5, dor no joelho. Então vamos lá. Caso 5. Ah, na TC não vale. Não raro, gente. Com certa frequência eu reconvoco o paciente para fazer TC. Com certa frequência. Não é raro eu fazer isso, não. Opa. Então vamos lá. A gente tem um joelho de 40 anos, veio por dor, condropatia. E aí, mais uma vez, a gente vai analisar os sinais, né? Os sinais. Então, a gente tem um tecido, um espessamento tecidual em toda a sinóvia, né? Então, sinovial, né? Ocupando toda a região que tem sinóvia no joelho, tá? Aqui no recesso articular posterior, vindo para o recesso poplíteo, que eu falei para vocês que é um recesso aqui junto do tendão poplíteo, que tem áreas com marcado hipossinal, e tem essas áreas que tem um sinal hiper no T1, nós estamos no T1, então, mas que não parece aquele hiper do sangue do anterior. Você fica até em dúvida se não é medula, tá? E isso acontece quando a gente está procurando o corpo livre, por exemplo. Se você pegar essa bolinha aqui, eu te mostrar só ela, você pode, isso aqui pode ser um corpo livre dentro da articulação do joelho. Então, se você olhar, não é aquele aspecto da vila nodular, mas é um diferencial plausível. Eu tenho focos de marcado hipossinal aqui em todas as sequências, que podem ser principais diagnósticos diferenciais, hemociderina e calcificação, tá? Principais diagnósticos diferenciais, hemociderina e calcificação. E a lesão ainda faz erosão, né, na tíbia aqui, com edema ósseo adjacente. E aí, sinceramente, qual o exame que vai matar aí o diagnóstico? Quem impregnar, vai impregnar. FFE vai ter blooming. Tratando-se dos dois principais diferenciais, calcificação e hemocilarina, qual exame você pode querer? TC. TC. TC e a TC deixa a coisa ridiculamente fácil, tá? Que isso tudo é calcificação. Então, portanto, é o quê? Que doença é essa? Condromatose sinovial primária. É o único caso que eu tenho, assim, absurdo, é esse aqui. É uma condromatose sinovial primária no paciente jovem causando erosão, tá? Então, é isso. Então, vamos entender um pouco aqui. Também tem aqui um pouquinho sobre a condromatose sinovial. Hum, Me ajudem a achá-la. Era para estar por aqui, sarcoma sinovial. São poucos slides. Aqui, a condomatose sinovial. Ela também chamada de vou passar logo aqui, porque tem muita coisa de.
Então, é também chamada de osteocondromatose ou condrometaplasia sinovial. Então, a metaplasia da sinove produzindo cartilagem, né? E calcificação. Então, é um distúrbio caracterizado por vários corpos intraarticulares. Então, tem dois tipos. A gente tem a secundária, que resulta em corpos intraarticulares mais esparsos, assim, está relacionada a principalmente artrose, ou artropatia neuropática, ou trauma. E a primária, que ela é monoarticular e não se sabe muito por que que acontece, que foi o que aconteceu nesse paciente aí, tá? Então, são nódulos. No tipo secundário, a gente tem aqueles corpos livres maiores, tá? E no tipo primário é mais esses foquinhos pequenininhos aí, igual eu mostrei para vocês, tá? Então, o que a gente vai ver são massa de tecidos moles ao redor, dentro da articulação, tá? Alargando o espaço articular, tem erosão e artrose por causa da degeneração, tá? Então, pode formar, sim, verdadeiros corpos, massas, né? Acidificadas e calcificações até que parecem condrais, né? De arcos e anéis, que era o que tinha nesse caso, tá? E aí a TC confirma o diagnóstico fica mais simples. Na ressonância é um pouco mais difícil, porque depende da fase, né? Se tem mais, porque o corpo livre ele sofre a metaplasia condral e depois ele ossifica. Por isso que a gente vê, às vezes, corpos livres que parecem bolas de ossificação mesmo, né? Com cortical óssea e medula óssea. Então, depende do que você for achar, e às vezes tem uma mistura de tudo, né? De calcificação e de ossificação. Por isso que tem áreas de sinal alto em T1 e T2, porque na verdade são áreas já ossificadas, tá? Então tende a ter sinal intermediário abaixo em T1, as calcificações, sinal alto e vai ter o blooming. Por isso que não vai adiantar muito para você estar na dúvida se é uma condromatose, um condroma. Fazer o FFE só vai ou a vinonodula fazer FFE só vai dizer que é sangue ou hemocidarina, mas para diferenciar o sangue da hemocidarina, melhor coisa ou sangue da hemocidarina, calcificação da hemocidarina, a melhor coisa mesmo é TC, tá? Velha TC de guerra. Então é isso, é uma condromatose sinovial. Alguma dúvida aí? Deixa eu ver os áudios de vocês. Ao ser atuado derrame articular com proliferação sinovial heterogênea e focos de marcado impulsão. Fez tudo direitinho. Só que aí não era uma sinovite nodular pigmentada. E já teve caso que eu dei que poderia ser os dois, que eu estou em dúvida. Se é uma condromatose, se é uma sinovite, eu sugiro fazer TC. Se eu não consigo reconvocar, se é uma tela está longe, sugiro fazer TC. E aí você fecha o diagnóstico, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu botei o laudo, porque esses casos, alguns são bem antigos. Volumosa proliferação sinovial, preenchendo os excessos articulares do joelho, com múltiplas imagens sugestivas de corpos livres e permeio ao derrame articular. Possivelmente relacionada à osteocondromatose sinovial. Associa-se erosões periarticulares, promovidas pelas formações sinoviais, notadamente nas porções anterior e posterior dos platôs tibiais, bem como na porção posterior superior do côndilo femoral lateral. Então, portanto, uma condromatose sinovial. E o último caso, masculino, 61 anos, dor no joelho. Um exame comum, e aí veio por dor no joelho. Esse caso, alguém que é. Vamos lá, vamos entender o que que ele tem, né? Então, até para 61 anos, ele está até com o joelho razoável, né? Tem um pouco de condropatia femorotibial. E tem essa imagem aqui, na cabeça da fíbula e diáfise fibular proximal. Então, vamos para os sinais. Eu tenho uma imagem hum, lobulada, né? Na fíbula proximal, próxima à articulação tibiofibular, com um sinal meio homogêneo, que parece ser líquido. Enfim, cartilagem também pode ser assim. Aqui o T2 puro vai dar para a gente talvez uma noção melhor. Então, ela chega bem no osso subcondral e ela parece conter líquido. É lobulada, multilobulada, mas pode ainda ser.
líquido ou cartilagem, tá? E aí foi feito difusão, que na verdade nesse caso eu não espero nunca que isso vá restringir, mas tá bom. Não tem restrição à difusão, na verdade ela tem uma difusão facilitada. O que que é a difusão facilitada? Que é aqui, ó, no B alto, no B, desculpa, no B baixo ela brilha e no B alto ela tá escura e o ADC é alto. Então, ela realmente é líquida. Eu tenho uma difusão bem facilitada mesmo, ó. 2.600 de ADC não brilha no B alto, só brilha no B baixo, que é o T2, né? Que é o efeito T2. Então, a difusão facilitada, fizeram axial T1, bem homogênea aqui na porção proximal, e à medida que ela vai ficando mais distal, ela é meio lobuladinha. E aí, o que poderia ajudar aqui, nesse diagnóstico diferencial, são duas coisas. O que que vocês acham aí? O que que poderia ajudar aí para pensar? Quais são os dois diagnósticos diferenciais e o que que poderia fazer a mais para ajudar aí a fechar esse diagnóstico? Para quem está em dúvida. Alguém quer falar? Não? PC, PC, né? Lesão condral normalmente tem calcificação, a gente vai achar alguma calcificação em arco, né? E o cisto, o gânglio intraósseo, não vai ter calcificação. E outra coisa interessante desse caso é que esse paciente também tem uma formação cística anterior que se insinua aqui no ventre muscular. Eu quero que vocês tenham ideia que assim, o cisto, ele vai procurar um caminho para ele ir, e ele pode ir para qualquer lugar. Cisto gânglio, um cisto poplíteo, tá? E esses cistos gânglios são comuns junto da articulação tibiofibular. Inclusive, ele tem o clássico lá dele denervando e ele entrando no nervo fibular. Eu tenho, inclusive, um caso desse, que é um gânglio, um cisto gânglio intraneural, né? Acho até que eu já mostrei para vocês, né? Se não, tá até, que eu estava preparando, tá fácil aqui, porque tá no workshop de joelho. Estava preparando o workshop de joelho. E eu lembrei que tá aqui, mas vocês vão assistir o workshop? Ah, gente, devido ao que eu passei aí, eu mudei a data do workshop pro dia 4, tá? Então se programe para vocês assistirem que eu tô fazendo no capricho. Então aqui, ó, esse paciente veio aqui, chegou para mim com laudo 1 de estiramento do bíceps. Sendo que o bíceps já se inseriu, a gente está abaixo da cabeça da fíbula. O bíceps se insere aqui bem na pontinha da cabeça da fíbula, e aí o complexo arqueado no estiloide fibular. E aí o bíceps aqui já inseriu há muito tempo, então não seria estiramento do bíceps. Então, o que eu tinha era um líquido que descia aqui, né, acompanhando essa estrutura. Então, se você olhar essa estrutura, é um nervo fibular comum, tá? Que vai se bifurcar logo quando passa a cabeça da fíbula, e nervo fibular superficial e profundo. Então, como que eu fecho que é um cisto, eu injeto contraste. Então, prós-contraste, pré-contraste, e a subtração mostrando o realce periférico aí do cisto, portanto, um cisto gânglio com insinuação no nervo fibular, tá? Intraneural, tá? Então, esses cistos gânglios, junto da articulação tibio-fibular, tem vários relatos de literatura deles pegando vários caminhos diferentes. Então, aqui, perfeitamente na minha cabeça, se encaixa um cisto gânglio que se insinuou no osso e se insinuou na musculatura aqui proximal, tá? Anterior. Inclusive, a gente vê ele saindo aqui da articulação. Aí foi feito TC, e aí, ó, uma imagem totalmente. A gente pode até. A densidade eu acho que não vai me mudar muito, mas é densidade 17, tá? E bem sugestiva mesmo de um cisto gânglio. Tem relato na literatura dele descendo até a diáfise, tá? Então cisto gânglio com extensão intraóssea. E essa imagem que vinha anterior, muito provavelmente, na minha cabeça, é um cisto gânglio também,
que acabou se insinuando na musculatura. Então, pela pressão mesmo, acabou se insinuando no osso. E aqui na TC, tá bonitinho, e olha que eu tô no corte de reconstrução, tá? Que deu para ver que ele se comunica mesmo com a articulação, ó, que bonitinho, não? A comunicação com a articulação. Portanto, um cisto gangliônico intraósseo e também um cisto gangliônico na que não tem nem o febólito nem nada, é muito mais provavelmente um cisto gangliônico, é, se insinuando na musculatura aqui, tá? Anteriormente. Então vamos lá, caso 6. Então, lesão óssea, sólido cística, esse paciente não injetou. Uma outra coisa que podia ajudar nesse caso era o contraste. O principal diferencial aí é um tumor condral. Mas lembrando que tumores condrais normalmente têm calcificações, né? Ajuda a pensar neles. E eles têm um realce septal periférico, parece um realcinho de cacho de uva. Então, isso poderia ajudar a diferenciar, tá? Mas não dá para falar em sólido cístico sem contraste, tá? Então, lesão excêntrica na margem lateral da fíbula, com um sinal heterogêneo, queda na fração de gordura, que sugere benignidade. Houve difusão facilitada. Então, pelo menos está falando de benignidade, mas lembra dos cistos gânglios aí, porque eles arrumam um caminho aí para eles irem. Então, aqui tinha um cisto gânglio, tanto um intraósseo, eu mantive até. Então, eu botei formação, imagem lobulada na porção proximal da fibra compatível com gânglio intraósseo, simples, curto e direto. Pequena imagem de aspecto cístico, multiloculada de permeia fibras do ventre muscular fibular longo, que pode corresponder a gânglio intramuscular. Então, o colega acabou dando um laudo, solução de. Não, esse aqui foi o laudo da TC. Enfim, ele tinha dado como uma lesão condral e tinha dado como um tumor vascular ali. Então, pensa no mais comum, tá? Tem muito, da mesma forma que pode ter um sinovasarcoma perarticular, tem muito, que a gente tem que pensar no mais comum. Tem muito cisto gânglio junto dos gastrocnêmios e junto da articulação tibio-fibular proximal, tá? Então, pensa nele aí, porque aí você. Esse aqui já é o segundo caso que eu pego, que dão como condral e que eu tiro depois. Tá na dúvida, sugere TC, tá bom? Alguma dúvida? Não? O que querem ver? Pode ser ombro ou reumato? Escolham. A ordem do fator não mudará o produto. Ou querem ver mais um? Acho que tumor, acho que a máxima do tumor, acho que vocês pegaram. Ou tem algum tumor, enfim, porque eu posso trazer junto com a articulação. Tem algum tumor que vocês estão sentindo falta aí, que queiram? Doutora, o tumor desmoide. Ah, o tumor desmoide. Flávia deu uma aula linda na jornada. E eu não tinha tumor desmoide com gradiente eco. Não tinha um para trazer para vocês, porque ela mostrou para a gente. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer o desmoide semana que vem. Pego um desmoide do ombro e trago o ombro. Mas eu vou trazer os slides dela, os comentários que eu anotei dela sobre como pensar no tumor desmoide, que ficou fácil, assim. E tem que ter gradiente. E a gente não faz gradiente nas lesões de partes moles. E ajudou naquele sarcoma. O gradiente ajuda mais, a gente tem que fazer mais gradiente, eu acho. Eu saí com essa ideia da jornada e aí eu vou trazer para vocês. Então pode ser ombro? Vamos discutir ombro? Vamos. Tá? E aí eu trago um tumor desmoide para a gente num pacote aí dos ombros semana que vem, tá bom? E eu vou gravar, eu estou fazendo 4 aulas para o CBR. Eu vou gravar e vou mandar no privado para vocês depois, tá? Eu não sei, acho que ninguém vai para o CBR aí, né? Não, esse ano não. Depois eu mando para vocês, tá bom? Então, semana que vem vamos entrar no mundo do ombro. E se estiver faltando qualquer coisa, vocês mandam o WhatsApp, tá bom, gente? Bom, Beijinho, boa Beleza. noite. Obrigada. Obrigado, Tchau, doutora. Tchau. obrigada, tchau. doutora. Boa Boa noite. noite. Tchau. Obrigada.